Deixa o teu canto seguro no escuro. Salta fora, tu és algo especial. Deus te ama tal como tu és. Queridos amigos e amados irmãos em Cristo, a paz do Senhor Jesus seja connosco. Lemos em 1 de Pedro 5 e verso 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Foi com base nesta passagem bíblica que na semana passada abordámos o tema de como Deus cuida de nós. Assim olhamos para Deus como sendo Ele o nosso conforto e também como a nossa âncora. Hoje vamos ver Deus como Deus cuida de nós, sendo o nosso refúgio e sendo o nosso encorajador. No ano 64, o imperador romano, o Nero, mandou incendiar Roma e, para aplacar as massas enfurecidas, ele culpou os cristãos. Então, pouco a pouco, mas de forma constante, os não cristãos começaram a perseguir os seguidores de Cristo por todo o Império Romano. E o apóstolo Pedro vê a crescente angústia da Igreja e na sua primeira carta, capítulo 1, versos 3 a 6, ele instrui os fiéis a permanecerem alegres e satisfeitos, mesmo quando sofressem perseguições por algum tempo, porque o poder supremo de Deus os sustentaria. Já alguém disse que Deus não prometeu proteger-nos dos problemas, mas proteger-nos nos problemas. Pedro queria que os seus irmãos percebessem que Deus era o único refúgio verdadeiro, como o salmista já testemunhou no Salmo 46:1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Esta palavra, refúgio, refere-se literalmente a abrigar-se de uma tempestade ou de um qualquer outro perigo. Porém, é frequentemente entendida na linguagem figurada como depositar confiança plena em Deus ou na sua sombra, proteção do seu forte poder. Usando a imagem da Páscoa, o apóstolo lembrou aos irmãos perseguidos que Deus é o refúgio do pecado, que eles eram resgatados unicamente através de Cristo. Por isso Pedro afirma nos versos 18 e 19: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa maneira de viver, que por tradição recebestes os vossos pais, mas que fostes resgatados com o precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mancha, o sangue de Cristo. Mas Deus era também um refúgio nos seus sofrimentos, como relata o capítulo 4 e verso 19. Portanto, os que sofrem segundo a vontade de Deus confiem as suas almas ao fiel Criador, praticando o bem. Por fim, Deus era também um refúgio para a segurança deles. Israel via o templo em Jerusalém como um refúgio seguro. Por isso o salmista refere no Salmo 61:4: deixa-me habitar no teu tabernáculo para sempre. Dá que me abrigue no esconderijo das tuas asas. O lugar mais seguro do templo era o esconderijo do Altíssimo, de que fala o Salmo 91:1-4. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. Provavelmente estes versículos referem-se à Arca da Aliança dentro do Santo dos Santos, especificamente ao propiciatório, onde 2 querubins esculpidos estendiam as suas asas sobre a tampa da arca. Com a expressão do sangue do sacrifício no dia da expiação, Israel aprendeu que o seu refúgio mais seguro contra o pecado era sob as asas dos querubins no propiciatório, como é relatado em Levítico 16. Espiritualmente falando, Pedro diz em 1 de Pedro 2:5 que os cristãos são as pedras vivas de um templo espiritual no qual Deus habita através de Cristo. O templo físico tinha um véu que proibia o acesso ao Santo dos Santos, que foi rasgado quando Cristo morreu na cruz, simbolizando que agora temos acesso direto a Deus. O nosso Santo dos Santos interior está sempre disponível. Não existe outro lugar seguro, pois Deus teve o cuidado suficiente de fazer a si mesmo o nosso refúgio constante. Por último, Deus cuida de nós, sendo o nosso encorajador. Em 1 de Pedro 5:12, Pedro também encorajou os irmãos perseguidos na Ásia a permanecerem firmes na fé. Ele os admoestou a lembrarem-se que
eram eleitos em Cristo, aspergidos com o sangue de Jesus e possuidores de uma herança incorruptível reservada para eles no céu. Assim, ao enfrentarem um período de problemas severos, Deus estaria com eles para os encorajar nesse momento. Deus usa as Escrituras como a sua fonte principal para encorajar. O apóstolo Paulo diz em Romanos 15,4: pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos a esperança. O próprio Deus é o nosso principal encorajador. No verso 5 de Romanos 15, o apóstolo Paulo ainda diz: ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. O rei Davi escreveu no Salmo 37:25: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Irmãos e amigos, Deus nunca nos esquece. Deus nunca abandona os seus. A sua verdade duradoura é baseada no amor infinito demonstrado à humanidade na cruz do Calvário. Na Catedral de São Paulo, em Londres, há uma estátua de mármore em tamanho natural de Jesus na cruz. A expressão do rosto de Jesus retrata uma dor e uma agonia horríveis. E o interessante é a inscrição na base que diz: assim é que Deus amou o mundo. Jesus amou-nos o suficiente para suportar toda a agonia física, emocional e espiritual exigida para se tornar, de uma vez por todas, o sacrifício final pelos nossos pecados. As suas promessas são certas e seguras. Nosso Deus é o Deus que sempre é e será o nosso cuidador. Deus é o nosso conforto, a nossa âncora, o nosso refúgio e o nosso encorajador. Nunca hesitem em fazer o que diz o verso 7 de 1 de Pedro capítulo 5, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Amém.